O Irlandês está muito perto de estrear na Netflix e esse aqui é o meu vídeo com spoilers sobre o filme. Isso porque eu já assisti em uma sessão de cinema, então já pude fazer aí uma análise, a gente vai discutir vários detalhes desse filme nesse vídeo aqui. Só que ao mesmo tempo que eu tô lançando esse com spoiler, eu também tô lançando aqui no canal um vídeo sem spoiler nenhum, os dois lançados ao mesmo tempo. Então, se você é uma pessoa que gosta de spoilers e estava esperando por esse vídeo, você está no lugar certo. E se você é uma pessoa que não gosta de spoilers, vai pro outro vídeo que lá tá tranquilo. E é claro, depois que você assistir ao filme, volta nesse aqui para saber minha opinião sobre o filme com mais detalhes. E agora vamos falar sobre esse filme com spoilers. Eu queria dizer para vocês que o vídeo sem spoilers é bem complementar a esse aqui, então eu assistiria aquele primeiro e depois viria para esse, porque agora a gente vai entrar um pouco mais na história. Como eu já disse, esse é um grande épico do Scorsese, as interpretações são fantásticas e agora a gente entra nessa história que eles queriam contar. O interessante é que, por você ter o Scorsese como diretor e esse elenco, a gente espera uma recriação de Goodfellas, Cassino, que é super parecido com Goodfellas, mas a verdade é que aqui o Scorsese finalmente pôde fazer o filme que ele tanto queria. E aí a experiência é bem diferente do que eu imaginava. Sim, ainda existem vários momentos que relembram os grandes filmes de gangster, existe aquela direção ritmizada do Scorsese, todo o estilo dele tá lá, as interpretações acompanham isso, a narração também, mas esse filme é diferente, ele tem um outro tempo, é o Scorsese mais confortável, é uma grande mistura entre esses filmes mais caóticos que ele já fez, com os também um pouco mais calmos. Quem já viu Silêncio, por exemplo, do diretor, sabe que ele gosta também de fazer filmes em um outro tempo, e esse é um filme que principalmente fala sobre o tempo, mais do que sobre os gangsters ou sobre a história real que o Robert De Niro e o Al Pacino relatam aqui. Esse filme fala muito sobre o tempo e talvez por isso que o seu maior investimento seja no rejuvenescimento e envelhecimento desses atores, porque o Scorsese sempre explorou nas histórias que escolheu muito do que ele estava vivendo. E é claro, agora o diretor bem mais velho aí na sua carreira, ele já retrata o tempo de uma forma diferente do que ele faria no começo da sua carreira. E esse filme é muito interessante por isso. Se você já assistiu ou não tá nem aí, não tem problema para spoilers, o personagem do Robert De Niro, ele começa como um caminhoneiro e aí de repente ele começa a fazer alguns trabalhos para máfia, ele se transforma em um homem de confiança de todos à sua volta, ele vira praticamente o guarda-costas do personagem do Al Pacino ali, né? Mas ao mesmo tempo que ele é um guarda-costas, ele também é um pombo-correio ali entre a máfia e esse cara do governo americano. E aí as coisas vão evoluindo, ele vai criando amizade com essas pessoas, a sua família vai vendo o quão violento ele é com o tempo, as suas filhas vão se afastando dele e ele não tem problema algum em fazer os trabalhos sujos da máfia, talvez pelo background que ele tem da guerra. Então ele vê os comandos de morte que recebe ao longo do filme como os comandos que ele recebia durante a guerra. É o que ele precisa fazer e, enfim, ele lida de uma forma fria com isso o tempo todo. Mas no filme inteiro a gente percebe que ele é um cara muito inteligente, ele sabe quem ajudar, ele sabe com quem ele deve conversar e como ele deve conversar com cada uma dessas pessoas. Ao longo da história toda, ele vai ganhando cada vez mais força, tanto com a sua amizade com o personagem do Al Pacino, como na sua amizade com o personagem do Joey Pesci. O Joey Pesci representa a máfia e o personagem do Al Pacino representa o governo americano, mas uma parte, né, claro, bem corrupta do governo americano. E esse filme, ele retrata uma longa trajetória dos Estados Unidos. Essa, inclusive, é uma história real. O personagem que o Al Pacino representa, o Jimmy Hoffa, foi um cara bem importante ali dentro dos Estados Unidos e é uma pessoa aí que sumiu do nada. E o personagem do Robert De Niro, Frank Sheeran, que também é uma pessoa real, é claro, é o irlandês, ele já disse que foi ele que matou o Jimmy Hoffa. Então, a história do filme, né, se passa por essa relação entre os dois e o Scorsese decidiu mostrar esse assassinato dentro do filme aqui. Então as coisas vão evoluindo de uma forma bem lenta para isso acontecer, o que torna o filme cada vez mais interessante. Então o que acontece? A gente vê o personagem do Robert De Niro se envolvendo com esses dois lados, ganhando muitos benefícios por trabalhar para esses dois lados e chega um momento no filme em que ele precisa escolher de que lado ele vai ficar. Se ele fica do lado do Jimmy
Jimmy Hoffa, ele morre com o Jimmy Hoffa. Se ele fica do lado da máfia, ele precisa matar o Jimmy Hoffa, que é o seu grande amigo, mas ele vai continuar vivo. Então é um filme muito duro em relação a essa história. É um filme que trata muito sobre o arrependimento, sobre o tempo, sobre a velhice e sobre as ações que cada um faz. O que eu acho interessante desse filme é como ele constrói a história, como ele constrói a amizade desse irlandês com todas essas pessoas. A amizade é uma palavra muito forte, mas como ele constrói as relações entre cada um desses personagens pro momento em que o personagem do Robert De Niro, o Frank Sheeran, precisa matar o Jimmy Hoffa. E o Martin Scorsese é um diretor com um estilo muito próprio. Ele costuma estilizar todas as suas cenas com o uso do som, com o uso de close-ups, com o uso de movimentos de câmera. E ele faz uma cena tão fria, tão crua na hora do assassinato. Não tem música, não tem movimento de câmera, é um plano aberto quando o Robert De Niro mata o Al Pacino. São 2 tiros pelas costas, assim, uma coisa muito crua e talvez algo muito próximo do que de fato seja um assassinato, né? Não é aquela coisa que a gente viu em Goodfellas, Cassino, aquela coisa estilizada, né? É uma frieza que o diretor mostra na direção que justamente representa o ato. E depois desse momento no filme, ele vai para um lugar muito diferente do que a gente está acostumado. Geralmente as histórias são construídas para o seu ápice e aí existe a conclusão. Só que a conclusão em O Irlandês é muito mais longa do que a gente espera. A gente vê esses personagens que saíram ilesos envelhecendo e tendo que lidar com a culpa dos seus atos, tendo que lidar com as suas escolhas, o que pode ser algo em que eles sentem a dor ou não. Uma coisa interessante do personagem do Robert De Niro é que quando ele se confessa, ele já tá bem velhinho, quase morrendo, ele diz que ele não consegue sentir nada em relação às coisas que ele fez. E o padre ainda tenta, né? Mas você não precisa sentir para estar arrependido. Mas é um cara completamente destruído pelas suas escolhas, assim. A frieza que ele tem talvez seja uma frieza que tenha vindo lá da guerra, assim, mas ele tem que lidar com o vazio. Ele tem que lidar com o fato de não ter conexão nenhuma com a sua família, ele tem que lidar com a sua própria morte, então ele vai escolher o seu caixão, ele vai escolher onde esse caixão vai ficar. E nessa hora, gente, pensa que a gente já tinha visto um filme de 3 horas, né? Eu não sei se tem mais meia hora ali enquanto ele vai pra velhice, mas deve ser uma coisa do tipo. E assim, a gente vai lentamente indo com o personagem e você na hora não entende porque o filme quer estar naqueles momentos, mas depois você saca, nossa, o filme tá querendo te transmitir a sensação daquele personagem de um jeito novo, de um jeito que nos filmes dos últimos anos não seria possível, apenas num épico como esse, né? Num filme longo. E me lembrou muito, por exemplo, com o final do Poderoso Chefão 3, quando a gente vê ali o Al Pacino velho, sozinho e morrendo. A diferença é que em O Irlandês a gente vê aquele gangster arrependido, velho, só que durante muito tempo. A gente passa um tempão com o cara e a gente começa a perceber as sequelas de tudo que aconteceu dentro da história. E mesmo assim, ele não aceita contar as coisas pro FBI, então é uma construção de personagem tão gigantesca dentro desse filme que é um deleite, assim. Eu vi uma entrevista do Robert De Niro e ele disse que teria ficado mais 8 meses gravando, que foi sensacional, foi uma experiência mágica. E a gente percebe mesmo que tanto o diretor quanto o elenco, o roteirista, a equipe como um todo, eles estavam estavam dispostos a contar uma história diferente, uma história longa, uma história que precisava de tempo para que o público conseguisse sentir as coisas que estão acontecendo ali. Fora que é um filme com muito bom humor, assim, né? Um filme que tem a violência que todo mundo espera de um filme de gangster, tem um tempo diferente, tem um bom humor bizarro entre esses atores, principalmente o Al Pacino, ele é hilário. Enfim, é um filme que ele me satisfez em tantos níveis que eu não sei nem explicar. É claro, quando você sai do cinema ou acaba o filme, você pensa, nossa, que filme longo, mas o seu corpo tá reclamando, putz, eu fiquei tanto tempo sentado, não sei porque o filme é tão longo, e depois quando você começa a refletir sobre o filme, você vai entendendo isso. Eu senti falta, depois que eu saí do cinema, daquele Scorsese mais estilizado, né, do uso da música dele de um jeito mais exacerbado, dos movimentos de câmera, mas eu percebi que o jeito que ele queria contar essa história era realmente novo. Ele não troca de estilo, ainda tá bem ali o Scorsese, mas ele queria contar uma história em um outro tempo. Então, isso é muito interessante e eu fico muito feliz que ele tenha tido a oportunidade de fazer isso. Afinal de
contas o cara é um gênio. Eu não sei quando eu vou poder ver outro épico como esse, né? Um épico que, não sobre gangster necessariamente, mas filmes que explorem as histórias dos seres humanos desse jeito, assim. É muito difícil você ver artistas tendo essa oportunidade. Como eu disse no último vídeo, mas só ressaltando aqui, é bizarro que essas lendas vivas precisem batalhar tanto para fazer os seus filmes, porque quando os filmes são feitos, o resultado é esse, é um resultado incrível e gigantesco em todos os sentidos, tanto no tempo como na força que ele tem no público. Recomendo o Irlandês para todos vocês. Eu contei aqui a história, mas nada se compara a ter essa experiência. Como eu disse no outro vídeo sem spoilers, tente recriar a experiência cinematográfica na sua casa, sem luz, sem notificação do celular, essas coisas, sem interrupção do mundo externo. Se dê isso de presente, se dê essa experiência, porque a Netflix deu para todos nós a oportunidade do Scorsese poder realizar o seu filme, e isso é incrível, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram desses vídeos, se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda bastante. Vocês curtirem, compartilharem e principalmente se vocês comentarem, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é passar o tempo vendo as mensagens de vocês e trocando ideia. Então, até o próximo vídeo.